Meu nome é Benedita, mas todo mundo sempre me chamou de Benê. Hoje, aos meus 82 anos, quando sento aqui na varanda e vejo o sol se pondo atrás das palmeiras do quintal, eu penso: ah, minha filha, quantas vezes a gente julga sem saber, quantas vezes a gente guarda mágoa no peito sem entender a verdade toda. Se eu pudesse voltar no tempo e falar com aquela menina de 6 anos que eu era, eu diria: Benê, sua mãe não está te abandonando. Ela está sendo a mulher mais corajosa que você vai conhecer na vida toda. Mas criança não entende essas coisas, né? Criança só sente o vazio da cama vazia, o silêncio no domingo de manhã, o cheiro da comida queimada que o pai fazia quando ficava sozinho com a gente. Era sempre assim, todo domingo, como se fosse uma reza decorada, uma rotina que Deus mesmo tinha escrito na nossa vida. Mamãe acordava cedo, mais cedo que nos outros dias, e eu ouvia o barulho dos pés descalços dela no chão frio da cozinha, o rangido da madeira velha, o ruído da chaleira no fogão, o cheiro do café coado na hora misturado com o perfume barato que ela guardava só para os domingos. Eu fingia que dormia, mas ficava de olho entreaberto espiando ela se arrumar. Não era igual ao jeito que ela se vestia para ir na missa das 7. Nos domingos normais, ela punha o vestido azul marinho com bolinhas brancas, o sapato preto de salto baixo, a mantilha que a avó tinha dado para ela. Mas nos domingos que ela fugia, era assim que eu pensava quando era pequena, ela vestia a roupa mais simples que tinha, uma saia marrom que já estava desbotada, uma blusa branca que parecia de trabalho, os sapatos velhos que ela usava para ir no mercado. E sempre, ela pegava aquela trouxinha de tecido azul que ficava guardada em cima do guarda-roupa. Eu nunca soube o que tinha lá dentro, mas via ela enchendo com coisas da cozinha, uns pãezinhos que sobrava da semana, às vezes uma fruta, moedas que ela tirava da lata de mantimentos. Era como se ela estivesse fazendo uma viagem muito longa, mas nunca levava mala, só aquela trouxinha que parecia guardar segredos. "Volta na terça, mamãe?" Eu perguntava da cama, fingindo que tinha acabado de acordar. "Volto na terça, meu amor. Cuidem um do outro." Era sempre a mesma resposta. "Volto na terça." Como se terça fosse um país muito distante, um lugar onde a gente só chegava depois de atravessar o domingo e a segunda-feira inteirinhos. Ela beijava minha testa, alisava meu cabelo e eu sentia o cheiro daquele perfume misturado com sabonete de coco e o quentinho da pele dela. Papai ficava na porta do quarto, encostado no batente, olhando ela se despedir. Nunca disse nada, nunca perguntou para onde ela ia, nunca reclamou. Só acenava com a cabeça quando ela passava por ele, como se os dois tivessem um acordo secreto, uma conversa que a gente não escutava. "Cuida das meninas, Antônio." "Pode ir, Cida, a gente se vira." Minha mãe se chamava Aparecida, mas papai sempre chamou ela de Cida. Tinha um carinho naquele nome, um jeito especial de falar que só amor de muitos anos consegue fazer. Mas nos domingos, quando ela saía, parecia que o papai ficava meio perdido, como se esquecesse como é que fazia para ser pai e mãe ao mesmo tempo. Eu e minha irmã Terezinha ficávamos grudadas na janela vendo ela ir embora. Ela descia a rua de paralelepípedo, com aquela trouxinha debaixo do braço, caminhando devagar, mas decidida. Não olhava para trás, não acenava. Era como se ela precisasse de toda a coragem que tinha para chegar onde quer que fosse. "Para onde será que a mamãe vai, Terê?" Eu perguntava para minha irmã, que era 3 anos mais velha que eu. "Não sei, Benê, mas deve ser muito importante, senão ela não ia." Terezinha sempre foi mais sensata que eu. Mesmo criança, ela entendia que algumas coisas de gente grande não eram para criança entender. Mas eu era curiosa, sempre fui. Dessas que quer saber de tudo, que pergunta demais, que não sossega enquanto não descobre. O papai fazia o que podia, coitado. Esquentava o leite na panela, passava manteiga no pão, tentava pentear nosso cabelo, mas ficava aqueles chumaços em pé que só a mão de mãe sabe ajeitar. Domingo era dia de ir na missa das 10, e a gente ia do jeito que ele conseguia nos arrumar. As vizinhas olhavam, cochichavam, mas ninguém perguntava onde estava a Cida, porque todo mundo sabia. Eu é que não sabia, mas todo mundo sabia. Isso que me doía depois,
quando fui crescendo e entendendo que o segredo da mamãe não era segredo para ninguém da rua. Dona Lourdes, que morava na casa da esquina, sempre dava um sorrisinho quando via a gente chegando na igreja só com o papai. Seu João, da venda, falava mais baixo quando a mamãe comprava alguma coisa na segunda-feira. Era como se ela fosse famosa por alguma coisa que só eu não sabia. Sua mãe é uma santa, disse uma vez a Dona Conceição, que morava do outro lado da rua. Eu devia ter uns 8 anos. Estava brincando de boneca na calçada quando ela falou isso. Por que, Dona Conceição? Ah, menina, você vai entender quando crescer. Mas eu queria entender logo. Queria saber por que mamãe era santa, por que ela sumia todo domingo, por que as pessoas falavam dela com aquele jeito de quem sabe de alguma coisa importante. Queria saber por que, quando ela voltava na terça-feira, vinha sempre mais cansada, com aquele jeito de quem carregou peso demais, mas ao mesmo tempo com uns olhinhos brilhantes, como se tivesse visto alguma coisa bonita. A rotina de terça era igual à de domingo, só que ao contrário. Eu acordava e ouvia o barulho da chave na porta, os passos arrastados, o suspiro que ela dava quando sentava na cama para tirar os sapatos. Corria para o quarto dela, pulava na cama, grudava nela como se ela tivesse voltado de uma guerra. Mamãe, senti sua falta. Eu também senti a sua, meu amor. Ela cheirava diferente. Não era só o perfume que tinha acabado, era um cheiro de... Como eu posso explicar? De remédio, de lugar fechado, de gente que trabalhou muito. Às vezes, trazia pequenas coisas na trouxinha. Uma flor que ela dizia ter encontrado no caminho. Um santinho que alguém tinha dado para ela. Uma pedra bonita que tinha chamado a atenção. Isso é para mim, mamãe? É para você, minha princesa. Para você sempre se lembrar de que a mamãe pensa em você mesmo quando está longe. Eu guardava tudo numa caixinha de sapatos embaixo da cama. Eram meus tesouros. As provas de que mesmo sumindo, mesmo indo para aquele lugar misterioso, ela não esquecia da gente. Mas eu queria mais. Queria ir junto. Queria saber o que ela fazia. Queria entender por que ela era santa e por que isso tinha que ser segredo. Quando eu completei 10 anos, resolvi perguntar direto para ela. Mamãe, posso ir com a senhora no domingo? Ela parou de dobrar a roupa que estava estendendo no varal e me olhou com aqueles olhos castanhos que pareciam guardar o mundo inteiro. Não pode, minha filha. Onde a mamãe vai não é lugar para criança. Mas é lugar perigoso? Não é perigoso, Benê. É difícil. E você ainda é muito pequena para entender. Mas eu quero entender. Eu quero saber. Ela se ajoelhou na minha frente, segurou meus ombros com as mãos calejadas de tanto trabalhar e falou com aquela voz que ela usava quando queria que a gente prestasse atenção de verdade. Benê, você precisa confiar na mamãe. Quando você for grande, vai entender tudo. Vai entender por que a mamãe faz isso. Vai entender por que é importante. Vai entender por que tem que ser assim. Mas agora, você só precisa saber que a mamãe te ama mais que tudo neste mundo. E que tudo que ela faz é por amor. Eu não fiquei satisfeita. Promessa de entender quando crescer nunca satisfaz criança. Mas alguma coisa no jeito que ela falou me fez parar de perguntar. Tinha uma tristeza nos olhos dela, uma coisa pesada que eu não sabia nomear, mas que me fazia querer abraçar ela bem forte. Os anos foram passando e eu fui me acostumando com os domingos da mamãe. Virou rotina, virou normal, virou parte da nossa vida. Domingo era dia de papai fazer panqueca queimada, de brincar no quintal até mais tarde, de inventar histórias para passar o tempo. Segunda-feira era dia de ficar quietinha, porque a mamãe não estava e a casa parecia vazia demais. Terça-feira era dia de festa, porque ela voltava. Mas conforme eu fui crescendo, fui percebendo coisas que criança não percebe. Que a mamãe voltava com as mãos muito limpas, como se tivesse lavado elas muitas vezes. Que ela sempre trazia aquele cheiro de álcool na roupa, como se tivesse estado em hospital. Que às vezes ela voltava com pequenos machucados nas mãos, arranhões que ela dizia ter se feito por aí. E as pessoas da rua continuavam com aquele jeito estranho de tratar ela. Respeitoso demais, carinhoso demais, como se ela fosse mais importante do que parecia. Dona Lourdes sempre dava alguma coisa para ela. Uns tomates, uma fruta, um pouco de doce.
Seu João nunca cobrava o preço certo das coisas, sempre fazia desconto. Era como se todo mundo devesse alguma coisa para a mamãe, como se ela fizesse alguma coisa por todo mundo. Quando eu fiz 15 anos, já estava ficando mocinha, já estava começando a reparar em menino, já estava querendo saber dos segredos dos adultos, e o segredo da mamãe começou a me incomodar de um jeito diferente. Não era mais curiosidade de criança, era quase vergonha, porque as minhas amigas começaram a perguntar: Benê, onde sua mãe vai todo domingo? Sua mãe trabalha no domingo? Por que sua mãe não fica para o almoço da família? Eu inventava desculpas. Dizia que ela visitava uma tia doente, que ela tinha um trabalho especial, que ela fazia caridade na igreja. Mentiras que não eram mentiras completas, mas que não eram verdade também. E eu comecei a sentir uma coisa ruim no peito, uma coisa que demorei anos para entender que era vergonha. Vergonha de ter uma mãe diferente. Vergonha de não saber explicar por que ela era diferente. Vergonha de não entender por que todo mundo sabia de alguma coisa que eu não sabia. Foi quando eu resolvi descobrir. Aos 17 anos, eu já estava quase uma mulher. Já sabia mentir direito, já sabia me esconder, já sabia seguir alguém sem ser vista. E numa manhã de domingo, quando a mamãe saiu com a trouxinha azul, eu saí atrás dela. Meu coração batia tão forte que eu achava que ela ia ouvir. Segui ela pela rua de paralelepípedo, pela praça da igreja, pela rua que levava para a minha estação de trem. Meu Deus, ela ia pegar o trem. Ia para outra cidade. Era por isso que demorava tanto para voltar. Comprei uma passagem para o mesmo lugar que ela, sentei longe, ficei escondida atrás de uma senhora gorda que não parava de falar. O trem chacoalhava, meu estômago revirava, e eu pensava: agora vou saber. Agora vou descobrir o segredo da mamãe. Quando chegamos na cidade vizinha, segui ela pela rua principal, pela ladeira que levava para fora do centro, por um caminho de terra que eu nunca tinha visto na vida. Meus pés doíam dentro do sapato. O sol esquentava minha cabeça, mas eu não podia parar. Estava chegando perto da verdade, até que vi a placa, e meu mundo desabou. Essas lembranças doem, mas também curam. Se você gosta de histórias assim, minha filha, se inscreve no canal, tá bom? A gente precisa guardar essas memórias. Precisa lembrar que nem sempre a verdade é o que a gente imagina. E que às vezes o que parece abandono é, na verdade, o maior amor que alguém pode dar. Mas isso eu só fui entender depois, muito depois. Leprosário Santa Rita de Cássia. Era isso que estava escrito na placa de madeira desbotada, pendurada num portão de ferro que rangia com o vento. Minha mãe tinha passado por ali como se fosse a entrada de casa, cumprimentando o homem que cuidava da portaria, entrando com aquela trouxinha azul debaixo do braço. Eu fiquei parada ali na estrada de terra, com os pés doendo e o coração disparado, tentando entender o que aquelas palavras queriam dizer. Leprosário. Eu tinha ouvido essa palavra antes, mas não lembrava onde. Era uma palavra que dava medo, que as pessoas falavam baixinho, como se fosse palavrão. Fiquei escondida atrás de uma árvore grande, tentando enxergar através do portão. Tinha um pátio com algumas construções baixas, pintadas de azul desbotado, e pessoas andando devagar, com roupas brancas. Parecia um hospital, mas era diferente de qualquer hospital que eu já tinha visto. Uma senhora que passava na estrada me viu ali parada e perguntou: "Perdida, menina?" "Não, senhora. Só queria saber o que é esse lugar." Ela me olhou com uma expressão estranha, entre pena e admiração. "É onde ficam os doentes que ninguém quer perto, os leprosos. Mas tem uns anjos que cuidam deles lá dentro." Ela fez o sinal da cruz. "Deus abençoe essas almas caridosas." Leprosos. A palavra me bateu como um tapa na cara. Agora eu lembrava onde tinha ouvido. Na aula de catecismo, quando a irmã Francisca contava as histórias de Jesus. Os leprosos eram os doentes que Jesus curava, os que ninguém podia tocar, os que viviam longe das cidades porque a doença deles era perigosa. Minha mãe estava lá dentro. Minha mãe estava cuidando de leprosos. Voltei para casa com as pernas bambas e o mundo de cabeça para baixo. No trem, não consegui parar de tremer.
Cheguei em casa antes dela. Me tranquei no quarto e fiquei deitada na cama, fingindo que estava doente. Quando o papai perguntou o que eu tinha, eu disse que estava com dor de barriga. Não era mentira. Minha barriga doía mesmo. Doía de medo. Doía de não entender. Terça-feira chegou e ela voltou como sempre. Mas agora eu olhava para ela de um jeito diferente. Olhava para as mãos dela e pensava: essas mãos tocaram em leprosos. Olhava para a roupa dela e pensava: essa roupa esteve naquele lugar. Olhava para o rosto dela e pensava: minha mãe está louca ou é santa? Ela percebeu que eu estava estranha. Benê, você está bem? Está muito quietinha? Estou bem, mamãe. Mas não estava. Estava apavorada, confusa, cheia de perguntas que não sabia como fazer. Como é que eu perguntava para minha mãe se ela cuidava de leprosos? Como é que eu falava que sabia do segredo dela? Como é que eu entendia por que ela fazia uma coisa que me dava tanto medo? Durante a semana, fiquei observando ela diferente. Via como ela lavava as mãos, esfregando bem entre os dedos, passando álcool nas unhas. Via como ela separava a roupa que usava aos domingos, lavando tudo com água bem quente e sabão em barra. Via como ela contava as moedas da lata de mantimentos, calculando o que podia levar. E comecei a entender que ela não estava louca. Estava sendo cuidadosa. Muito cuidadosa. No domingo seguinte, não consegui resistir. Quando ela saiu, eu falei para o papai que ia brincar na casa da minha amiga Lurdinha e saí correndo atrás dela de novo. Dessa vez, não fiquei só na porta. Entrei. O homem da portaria me viu e perguntou: você está procurando alguém, menina? Minha mãe. Dona Aparecida. A Cida. O rosto dele se iluminou. Ah, você é filha da Dona Cida. Ela sempre fala de vocês. Entre, ela está na enfermaria. Enfermaria. Minha mãe estava trabalhando numa enfermaria de leprosos. Segui o homem por um corredor que cheirava a desinfetante e sabão de coco, passando por quartos com portas abertas, onde eu via camas e pessoas. Pessoas que não pareciam pessoas normais. Tinha gente sem dedos, gente com feridas no rosto, gente com os pés inchados, com as mãos atrofiadas. Eu queria correr, queria sair correndo daquele lugar, mas minhas pernas não obedeciam. Até que chegamos numa sala maior e eu vi minha mãe. Ela estava ajoelhada ao lado de uma cama, limpando as feridas de um homem que mais parecia um monstro dos meus pesadelos. As mãos dele eram só osso e pele, os dedos grudados uns nos outros, e ela limpava cada ferida com um paninho molhado, conversando com ele como se fosse seu próprio filho. Hoje está melhor, seu Manuel. Olha só, já não está sangrando tanto. Obrigado, Dona Cida. A senhora é um anjo mesmo. Imagine, seu Manuel, a gente faz o que pode, né? Naquele momento, entendi que eu não conhecia minha mãe. Conhecia apenas a mulher que ela era para nós. Mas existia uma outra mulher. Uma mulher que eu nunca tinha visto, que cuidava de gente que nem a própria família queria perto. Quando ela me viu ali, parada na porta, não ficou brava. Não gritou, não me mandou embora. Apenas suspirou fundo, como se soubesse que um dia isso ia acontecer, e disse: agora você sabe, minha filha. Ela terminou de cuidar do seu Manuel, lavou as mãos numa bacia com água corrente, tirou o avental branco que usava por cima da roupa e veio até mim. Vamos conversar lá fora. Sentamos num banquinho debaixo de uma árvore no pátio. Ela não falou nada no começo, só ficou olhando para as mãos como se estivesse procurando as palavras certas. Você está com medo de mim agora? Ela perguntou. Não sei, mamãe. Estou confusa. Eu sei que está. Quando eu tinha a sua idade, se alguém me falasse que um dia eu ia cuidar de leprosos, eu ia pensar que a pessoa estava louca. Por que a senhora faz isso? Ela ficou em silêncio por um tempo, olhando para o céu azul que contrastava com os muros brancos do leprosário. Você lembra da história de Jesus e os leprosos que a irmã Francisca conta no catecismo? Lembro. Jesus não teve medo deles. Não teve nojo. Tocou neles, curou eles, tratou eles como gente, como filhos de Deus. Ela me olhou nos olhos. Eu não sei curar como Jesus, Benê, mas posso tocar, posso cuidar, posso tratar eles como gente. Mas
Mas é perigoso? Era. Antes, quando eu comecei a vir aqui, era mais perigoso. Mas agora tem remédio, tem tratamento. E eu tomo todos os cuidados. Olha minhas mãos. Ela mostrou as mãos para mim. Estavam limpas, sem ferida nenhuma, com as unhas aparadas bem curtinhas. Eu lavo, passo álcool, uso avental, uso luvas quando precisa. Não trago nada para casa, não ponho vocês em risco, mas eles precisam de alguém que não tenha medo de chegar perto. E o papai sabe? Seu pai sabe desde o começo. Foi ele que me disse para fazer o que meu coração mandava. Ela sorriu pela primeira vez naquele dia. Seu pai é um santo também, do jeito dele. Fica com vocês, cuida de vocês, nunca reclamou de eu passar os domingos aqui. Mas por que domingo? Porque domingo é o dia que eles ficam mais sozinhos. As famílias estão reunidas, as pessoas estão com quem amam, e eles ficam aqui, esquecidos. Domingo é quando eles mais precisam saber que alguém se importa. Comecei a entender, mas ainda estava com medo. E se a senhora pegar a doença? Se eu pegar, vou cuidar de mim como cuido deles, e vou confiar em Deus, como sempre confiei. Ela segurou minha mão. Benê, você pode me prometer uma coisa? O que, mamãe? Não conta para ninguém. Ainda não, as pessoas não entendem. Acham que quem cuida de leproso vai contaminar todo mundo, acham que a gente é louco ou que está pedindo para ficar doente. Ela apertou minha mão. Eu não faço isso para ser admirada. Faço porque precisa ser feito, e precisa ser feito em silêncio. Prometi que não contaria. E cumpri a promessa por muitos anos. Voltamos para casa juntas naquele dia. No trem, ela me contou como tinha começado. Uma vizinha nossa, Dona Expedita, que morava 3 casas para baixo, tinha um filho leproso. Ele foi mandado para o leprosário quando eu ainda era bem pequena, e ela chorava todos os dias, porque não podia visitar, porque tinha medo, porque não sabia como ele estava. Eu ofereci para ir ver como ele estava, só para dar notícia para ela, mas quando cheguei lá e vi a situação, ela balançou a cabeça. Não dava para ir embora e esquecer. Né? Minha mãe tinha começado cuidando de um menino para dar notícia para a mãe dele, e acabou cuidando de todos que precisavam. Quantos tem lá, mamãe? Uns 40. Alguns já estão curados, mas não têm para onde ir. Outros estão no começo do tratamento. Outros... Ela parou. Outros a gente só pode dar carinho mesmo. 40 pessoas. Minha mãe cuidava de 40 pessoas doentes, abandonadas, sozinhas, todo domingo, há anos. Quando chegamos em casa, o papai estava na cozinha, tentando fritar umas batatas para o jantar. Ele olhou para nós duas, viu pelo nosso rosto que alguma coisa tinha mudado e perguntou: Contou? Ela descobriu, disse a mamãe. Ele não pareceu surpreso. Só balançou a cabeça e continuou fritando as batatas. Era só questão de tempo. Ela é igual a você, teimosa e curiosa. Naquela noite, depois do jantar, ficamos os 3 conversando na sala. Pela primeira vez na vida, eu me senti incluída nos segredos dos adultos da família. Descobri que o papai às vezes dava dinheiro para a mamãe levar remédios para lá. Descobri que Dona Lourdes, a vizinha da esquina, também sabia e às vezes mandava comida. Descobri que seu João, da venda, fazia preço especial nas coisas que ela comprava para levar. Metade da rua sabe? Eu perguntei. A rua toda sabe, disse o papai. Sua mãe acha que é segredo, mas todo mundo admira ela. Então por que ninguém nunca falou comigo? Porque criança não precisa carregar peso de adulto, disse a mamãe. E porque algumas coisas a gente só entende quando está pronto para entender. Fui dormir naquela noite com a cabeça cheia de pensamentos. Minha mãe não era louca, minha mãe era corajosa, mais corajosa do que qualquer pessoa que eu conhecia. Ela fazia uma coisa que a maioria das pessoas não teria coragem de fazer, e fazia em silêncio, sem querer reconhecimento, sem querer que ninguém soubesse. Mas ainda assim, eu tinha medo. Medo de que ela pegasse a doença, medo de que as pessoas descobrissem e falassem mal da gente, medo de que alguma coisa ruim acontecesse por causa daquilo. Era um medo bobo,
de menina de 17 anos que ainda não entendia que o amor de verdade sempre tem coragem mais forte que o medo. Nos domingos seguintes, eu ficava mais quieta quando ela saía. Não fingia mais que não sabia. Ajudava ela a separar as coisas que ia levar. Guardava dinheiro do meu trabalho de costura para dar para ela comprar remédios. Rezava para que ela voltasse bem na terça-feira. E comecei a reparar em coisas que não reparava antes. Como ela chegava cansada, mas com os olhos brilhantes. Como ela falava baixinho orações antes de dormir, agradecendo por alguma coisa. Como ela olhava para nós na hora do jantar, como se estivesse comparando nossa vida com a vida de quem ela cuidava. Estava começando a entender que minha mãe não estava nos abandonando aos domingos. Estava ampliando nossa família. Estava incluindo 40 pessoas na lista de gente que ela amava e cuidava. Mas ainda ia demorar anos para eu entender completamente a grandeza do que ela fazia. Ainda ia demorar muito para eu parar de ter medo e começar a ter orgulho. Às vezes a gente demora uma vida inteira para entender o tamanho do coração de quem a gente ama. Guardar segredo é que nem carregar pedra no peito. Vai ficando mais pesado a cada dia, vai doendo, vai apertando, até que chega uma hora que a gente não aguenta mais e precisa pôr para fora. Comigo foi assim. Durante 6 meses, fingi que não sabia de nada, ajudava a mamãe em silêncio, sorria quando ela voltava na terça, mas por dentro estava fervendo de dúvidas. Foi numa tarde de quinta-feira, quando eu estava na casa da minha amiga Lurdinha fazendo crochê, que tudo explodiu. A mãe dela, Dona Carmen, estava comentando sobre uma família nova que tinha chegado na cidade. Coitados, vieram de longe. O homem arranjou emprego na estação de trem, mas a mulher está doente, tadinha. Que tipo de doença? Perguntou a Lurdinha. Dizem que é lepra. Imaginem, lepra aqui na nossa cidade. Já pensaram se essa doença se espalha? Meu sangue gelou. Parei de fazer crochê e fiquei ouvindo. Graças a Deus que tem o leprosário na cidade vizinha para essas pessoas, continuou Dona Carmen. Lugar de leproso é longe da gente de bem. Não é que eu seja ruim, mas essa doença é perigosa, né? A gente tem que pensar na família da gente primeiro. Lurdinha concordou balançando a cabeça, e eu senti uma raiva subindo do peito que quase me sufocou. Queria gritar que eles estavam errados, que os leprosos eram gente igual a todo mundo, que minha mãe cuidava deles e não tinha pego doença nenhuma, mas não podia. Tinha prometido. Benê, você está bem? Ficou meio pálida, disse a Lurdinha. Estou. Só lembrei que preciso chegar em casa cedo hoje. Saí de lá com o coração apertado e a cabeça cheia de pensamentos ruins. Se as pessoas pensavam assim dos leprosos, o que pensariam da minha mãe se soubessem? O que pensariam da nossa família? Como é que a gente ia continuar morando na mesma rua, comprando na mesma venda, indo na mesma igreja? Quando cheguei em casa, a mamãe estava na cozinha, descascando batatas para o jantar. Ela me viu entrar e logo percebeu que alguma coisa estava errada. Aconteceu alguma coisa, minha filha? Foi quando eu desabei. Contei tudo. A conversa na casa da Lurdinha, o medo que eu tinha de as pessoas descobrirem, a vergonha que eu sentia de não conseguir defender ela quando falavam mal dos leprosos. Mamãe, e se todo mundo descobrir? E se falarem que a senhora é louca? E se não quiserem mais a gente na igreja, na rua, na cidade? Ela largou a faca, lavou as mãos e sentou do meu lado na mesa da cozinha. Ficou um tempo em silêncio, como se estivesse escolhendo as palavras certas. Benê, você quer saber uma coisa? Quando eu comecei a ir no leprosário, eu tinha os mesmos medos que você. Tinha medo de pegar a doença, tinha medo de as pessoas falarem mal, tinha medo de vocês passarem vergonha por minha causa. E o que a fez continuar? Foi uma coisa que uma das doentes me disse. Dona Josefina, uma senhora que tinha perdido todos os dedos da mão, mas que ainda conseguia sorrir todos os dias. A mamãe olhou pela janela, como se estivesse vendo Dona Josefina ali no quintal. Ela me disse, filha, quando a gente morre, Deus não vai perguntar quantas pessoas gostaram da gente. Vai perguntar quantas pessoas a gente amou. E a senhora não tem medo mais? Tenho sim. Tenho medo todos os domingos quando saio de casa. Medo de vocês ficarem doentes, medo de alguma coisa ruim acontecer, medo de não conseguir ajudar quem precisa.
Ela segurou minha mão. Mas sabe o que eu tenho mais medo ainda? De parar de fazer o que é certo só porque as pessoas podem não entender. Naquela noite não consegui dormir. Fiquei olhando para o teto, pensando em Dona Josefina sem dedos, mas que ainda sorria, pensando na coragem da minha mãe, pensando no meu medo bobo de o que as pessoas iam dizer. No domingo seguinte, quando ela estava se arrumando para sair, eu tomei uma decisão. Mamãe, eu quero ir com a senhora. Ela parou de pentear o cabelo e me olhou pelo espelho. Benê, eu quero conhecer as pessoas que a senhora cuida. Quero entender direito por que é tão importante. E quero ajudar. Minha filha, você tem certeza? Não é por causa da conversa da Dona Carmen, é? É por causa da conversa da Dona Carmen, sim. Mas não do jeito que a senhora pensa. Respirei fundo. É porque eu percebi que eu também estava com medo das pessoas erradas. Estava com medo de quem ia falar mal da gente, em vez de ter medo de decepcionar quem realmente importa. Ela se virou e me olhou nos olhos por um tempo longo. Você tem 18 anos agora. Já é mulher. Se é isso que você quer mesmo? É. Então vamos. Mas você vai fazer tudo do jeito que eu mando. Vai lavar as mãos, vai usar avental, vai ter cuidado com tudo. E se em algum momento você quiser sair, você me fala, tá bom? Tá bom. Aquele foi o domingo mais importante da minha vida até então. Não porque aconteceu alguma coisa extraordinária, mas porque foi quando eu parei de ser uma menina com medo e comecei a ser uma mulher com propósito. Quando entramos no leprosário, as pessoas ficaram surpresas de me ver. Essa é minha filha, Benê, disse a mamãe para Dona Francisca, uma enfermeira que trabalhava lá de segunda a sexta. A filha da nossa santa. Que alegria! Dona Francisca me abraçou como se me conhecesse há anos. Sua mãe fala tanto de vocês. Quantas vezes ela chegou aqui chorando porque tinha brigado com uma de vocês, ou porque vocês estavam doentes, ou porque tinha saudade? Chorando? Minha mãe chorava quando brigava comigo? Ela chora aqui? Eu perguntei. Ah, minha filha, como chora! Às vezes eu acho que ela sofre mais com as dores de vocês do que com as dores dos doentes daqui. Dona Francisca riu. Mãe é assim mesmo, né? O coração fica dividido em pedacinhos, um para cada filho. Foi quando entendi uma coisa que nunca tinha pensado antes. Eu sempre achei que minha mãe vinha para o leprosário porque gostava mais dos doentes daqui do que de nós. Mas a verdade era que ela sofria por estar longe da gente. Sofria, mas achava que era necessário, que era justo. Passei o dia todo conhecendo os pacientes. Seu Manuel, aquele que ela estava cuidando no dia que descobri tudo, me recebeu como se eu fosse uma princesa. Olha só, a filha da Dona Cida. Menina, sua mãe é um anjo. Um anjo mesmo. Se não fosse ela, eu já tinha morrido há muito tempo. Não de lepra, mas de tristeza. Dona Josefina, aquela que tinha dito sobre Deus perguntar quantas pessoas a gente amou, me mostrou um santinho que minha mãe tinha dado para ela. Sua mãe me trouxe esse santinho quando eu estava muito desanimada. Disse que Santa Rita era protetora das causas impossíveis e que não existia causa impossível para quem tem fé. Ela me mostrou as mãos sem dedos, mas com as palmas limpas e cuidadas. Olha só, minha causa não era impossível. Estou curada da lepra. Só não posso sair daqui porque não tenho para onde ir. Mas estou curada, graças a Deus e à sua mãe. Conheci Dona Helena, que tinha perdido os 2 pés, mas bordava toalhinhas de mesa com uma habilidade que eu nunca vi igual. Conheci seu Antônio, que tocava sanfona com apenas 3 dedos e fazia todo mundo cantar nas noites de sábado. Conheci Dona Conceição, que tinha chegado há pouco tempo e ainda chorava toda noite, mas que minha mãe visitava especialmente, levando chá de camomila e histórias engraçadas para distrair. Cada pessoa tinha uma história. Cada pessoa tinha uma família que os tinha abandonado, mas também sonhos que ainda os mantinham vivos. E minha mãe conhecia todas as histórias, todos os sonhos, todas as dores. No final do dia, quando estávamos voltando para casa, eu perguntei: Mamãe, como a senhora consegue? Como consegue cuidar de tanta gente, lembrar de tanta coisa, carregar tanta dor dos outros? Não carrego a dor deles, Benê. Carrego o amor por eles.
A dor fica mais leve quando a gente divide. O amor fica mais forte. E como a senhora escolheu fazer isso? Como soube que era isso que Deus queria? Ela ficou pensativa, olhando pela janela do trem. Sabe, minha filha, eu acho que a gente não escolhe essas coisas. Elas escolhem a gente. No dia que eu vi aquele menino, filho da dona Expedita, sozinho naquele lugar, eu não pensei se ia ser difícil, se ia ser perigoso, se as pessoas iam aprovar. Eu só pensei, esse menino precisa de alguém, e eu estava ali. Era isso. É assim tão simples? É assim tão simples. A gente complica porque fica pensando no que pode dar errado, no que as pessoas vão dizer, se a gente vai conseguir. Mas o amor é simples. Vê quem precisa, vai lá e ajuda. Quando chegamos em casa, o papai nos estava esperando com o jantar pronto. Pela primeira vez, eu vi como ele olhava para a mamãe quando ela voltava. Não era só alívio por ela ter chegado bem. Era orgulho. Orgulho da mulher que ele tinha escolhido para casar. E então, ele perguntou, como foi? Foi lindo, papai. Cansativo, difícil, mas lindo. Sua mãe é especial, não é? É, muito especial. E mãe, naquela noite, pela primeira vez em meses, dormi tranquila. Não porque tinha parado de ter medo do que as pessoas podiam dizer, mas porque tinha entendido que existem coisas mais importantes que o medo. Na segunda-feira, quando encontrei a Lurdinha na rua, ela me perguntou se eu queria ir na casa dela de novo. Claro, eu disse. Mas da próxima vez que alguém falar mal de leproso perto de mim, eu vou falar que eles estão errados. Por quê? Porque são pessoas iguais a nós. Só estão doentes. E doente não é culpado de estar doente. Lurdinha me olhou estranha, mas não perguntou mais nada. E eu percebi que tinha cruzado uma linha. A linha entre a menina que tinha medo de defender o que achava certo e a mulher que ia falar a verdade mesmo que desse problema. Foi nessa época que comecei a entender que minha mãe não era só corajosa, era revolucionária. Numa época em que mulher mal podia sair de casa sozinha, ela pegava trem para outra cidade para cuidar de doentes que nem a própria família queria perto. Numa época em que as pessoas tinham pânico de lepra, ela tocava nas feridas e limpava as lágrimas. Numa época em que caridade era dar esmola na porta da igreja, ela dava amor de verdade, amor que suja as mãos e cansa o corpo. E o mais incrível, fazia tudo isso achando que era normal, achando que qualquer pessoa faria a mesma coisa. Não é todo mundo que faria isso, mamãe, eu disse para ela numa noite, quando estávamos sozinhas na cozinha. Claro que faria. Se vissem o que eu vejo, se conhecessem as pessoas que eu conheço, fariam também. A senhora tem certeza? Tenho. As pessoas têm medo porque não conhecem, mas medo passa, amor fica. Era isso. Minha mãe acreditava que todo mundo tinha a mesma capacidade de amor que ela. Por isso não se achava especial, não se achava heroína. Para ela, estava apenas fazendo o que qualquer pessoa decente faria. Mas eu já estava começando a entender que pessoas como minha mãe não nascem todo dia. E que ter uma mãe assim era uma responsabilidade também. Porque se eu não fizesse nada com o exemplo que ela estava me dando, seria como desperdiçar um presente de Deus. Foi nesse domingo, voltando do leprosário pela segunda vez, que tomei uma decisão que mudaria minha vida para sempre. Olhei para ela no trem, cansada mas feliz, com aquele jeito de quem acabou de fazer a coisa mais natural do mundo, e pensei, eu vou ser como ela, vou encontrar um jeito de ser como ela. Não sabia ainda como, não sabia quando, mas sabia que ia. Porque algumas coisas a gente não herda no sangue, herda no exemplo. E o exemplo da minha mãe estava plantado no meu coração como uma semente que estava só esperando a hora certa para crescer. A vida tem dessas ironias, minha filha. Justo quando a gente acha que entendeu tudo, que encontrou a paz, que sabe qual é o nosso lugar no mundo, vem uma tempestade que bagunça tudo de novo. Comigo foi assim. Durante quase um ano, eu e a mamãe fomos juntas ao leprosário todos os domingos. Eu tinha encontrado meu propósito, minha vocação, minha maneira de ser útil no mundo. Até que chegou aquele domingo que mudou tudo. Era março de 1958, lembro como se fosse ontem.
Eu já estava com 19 anos. Já estava noiva do João Miguel, aquele rapaz filho do seu Joaquim da padaria. Um moço bom, trabalhador, que sabia do meu trabalho no leprosário e não via problema nenhum. Pelo contrário, dizia que tinha o orgulho de casar com uma mulher caridosa. Naquele domingo, quando chegamos no leprosário, havia uma movimentação diferente. Várias pessoas de fora, homens de terno, mulheres bem vestidas, gente que claramente não era da cidade. Dona Francisca veio correndo ao nosso encontro com uma expressão que misturava alegria e preocupação. Dona Cida, que bom que chegou! Tem uma comissão aqui da capital. Vieram inspecionar o leprosário. Dizem que vão escrever uma reportagem para o jornal. Minha mãe ficou pálida. Reportagem? É, para mostrar como funciona o tratamento, como vivem os doentes, essas coisas. E eles querem conversar com os voluntários também. Eu vi o medo nos olhos da mamãe. O mesmo medo que eu tinha sentido quando descobri o segredo dela. Medo de exposição, medo de julgamento, medo de que nossa vida pacata virasse um circo. A gente pode ir embora? Ela sussurrou. Tarde demais, disse Dona Francisca. Eles já viram vocês. Aquele homem ali de óculos já perguntou quem eram as duas mulheres que chegaram com trouxinha. Um senhor de óculos e terno cinza se aproximou de nós com um sorriso que não chegava aos olhos. Bom dia! Sou Rodrigo Nascimento, jornalista do Diário da Capital. Vocês são voluntárias aqui? A mamãe olhou para mim, depois para ele e respirou fundo. Somos. Que maravilha! Há quanto tempo fazem esse trabalho? Uns 10 anos, disse a mamãe gaguejando um pouco. 10 anos! E de onde vocês vêm? Da cidade vizinha. Todos os domingos? Todos os domingos. O homem anotou tudo num caderninho, fazendo perguntas atrás de perguntas. De que bairro éramos? Qual era o nome dela? Se tínhamos família? Como tinha começado esse trabalho? Se não tínhamos medo de pegar a doença? E a senhorita? Ele se virou para mim. Também há 10 anos? Não, senhor. Eu comecei há 1 ano. Interessante. Mãe e filha. Uma verdadeira família de santas. Santas. A palavra que eu tanto tinha ouvido na nossa rua, agora saindo da boca de um jornalista que ia espalhar nossa história para a capital inteira. Passamos o dia tentando trabalhar normalmente, mas com aqueles homens e mulheres nos seguindo, fazendo perguntas para os doentes, tirando fotografias, anotando cada movimento nosso. Eu me sentia como um bicho no zoológico. No final da tarde, o jornalista se aproximou de nós de novo. Gostaria muito de fazer uma entrevista mais longa com as senhoras. Seria possível visitá-las em casa durante a semana? Não, disse a mamãe rápido demais. Não seria possível. Por quê? Porque nossa família é simples, não gostamos de aparecer. Mas vocês fazem um trabalho tão bonito, as pessoas precisam saber que existem anjos como vocês. A gente não é anjo, disse a mamãe. A gente só faz o que pode. Na volta para casa, nenhuma de nós falou nada no trem. Estávamos as duas perdidas em pensamentos, tentando imaginar o que ia acontecer quando aquela reportagem saísse no jornal. Mamãe, eu disse quando já estávamos chegando na nossa cidade. A senhora acha que vai dar problema? Não sei, minha filha. Só sei que nossa vida não vai ser mais a mesma. E não foi. A reportagem saiu 2 semanas depois. 3 páginas inteiras no Jornal da Capital, com fotografias do leprosário, dos doentes e uma foto nossa. Uma foto que alguém tinha tirado sem a gente perceber, onde eu e a mamãe estávamos cuidando do seu Manuel. O título da matéria era Mãe e filha dedicam domingos a cuidar de leprosos. Conheça as santas da caridade que atravessam cidades para levar amor aos abandonados. O jornal chegou na nossa cidade numa quinta-feira. Na sexta-feira, todo mundo já sabia. Foi Dona Carmen, a mesma que tinha falado mal dos leprosos na casa da Lurdinha, que bateu na nossa porta de manhã cedo, com o jornal na mão e os olhos arregalados. Cida! Cida! Você viu isso? Você está no jornal! A mamãe abriu a porta, já sabendo o que ia encontrar. Pegou o jornal com as mãos tremendo e leu em silêncio, enquanto Dona Carmen falava sem parar. Meu Deus, Cida! Todos esses anos vocês cuidando de leprosos e nunca contaram para ninguém.
Como vocês são corajosas, como vocês são santas. Eu estou impressionada. Santa. De novo aquela palavra. A mesma Dona Carmen que meses antes tinha dito que lugar de leproso era longe da gente de bem, agora estava chamando a mamãe de santa. Não sou santa, Carmen. Nunca fui. Claro que é. Olha o que está escrito aqui. Em tempos de egoísmo e indiferença, ainda existem pessoas como Dona Aparecida e sua filha Benedita, que dedicam suas vidas ao próximo. Você está famosa, Cida. Famosa. Era exatamente o que a mamãe não queria ser. Durante toda aquela semana, nossa casa virou ponto de peregrinação. Gente que a gente nunca tinha visto aparecia para conhecer as santas do jornal. Traziam presentes, pediam bênçãos, queriam ouvir histórias do leprosário. A senhora pode curar minha dor nas costas? Perguntou uma senhora que veio de longe. Posso rezar com a senhora, só isso, respondeu a mamãe, sem graça. A senhora pode benzer meu filho que está doente? Quem benze é o padre, minha senhora. Eu só cuido de ferida. Mas as pessoas não queriam ouvir que ela era comum. Queriam acreditar que ela era milagrosa, especial, diferente. Queriam transformar o amor simples dela em alguma coisa mágica. O pior aconteceu no domingo seguinte. Quando chegamos no leprosário, tinha um ônibus parado na porta. Um ônibus cheio de gente da capital que tinha vindo conhecer as santas. Não posso entrar assim, disse a mamãe, vendo a multidão no pátio. Como é que eu vou cuidar dos doentes com toda essa gente olhando? Ficamos paradas na entrada, sem saber o que fazer. Era como se o nosso lugar de paz, nosso refúgio de amor e trabalho, tivesse virado um espetáculo. Dona Francisca veio até nós, com uma expressão cansada. Elas chegaram cedo, querem ver vocês trabalhando, querem tirar fotos, querem falar com os doentes. Os pobres coitados estão assustados, não sabem o que está acontecendo. E agora? Perguntei. Vocês vão ter que entrar. Os doentes estão perguntando onde vocês estão, especialmente Dona Josefina. Ela está muito nervosa com toda essa movimentação. Entramos, mas foi o domingo mais difícil da nossa vida. Cada movimento nosso era observado, comentado, fotografado. As pessoas faziam perguntas para os doentes como se eles fossem atrações de circo. Dona Josefina, que sempre foi tímida, ficou escondida no quarto o dia todo. Não gosto disso, ela me disse quando consegui ficar sozinha com ela. Não gosto de tanta gente olhando. Parece que viemos bicho. Era exatamente isso. Os visitantes tratavam os doentes como bichos exóticos e nós como santas de altar. Ninguém via a humanidade simples que havia ali, o cuidado cotidiano, o amor sem espetáculo. Na volta para casa, a mamãe chorou no trem. Foi a primeira e única vez que vi ela chorar por causa do leprosário. Estraguei tudo, Benê. Estraguei nosso trabalho, estraguei a paz dos doentes, estraguei nossa vida. A senhora não estragou nada, mamãe. Não foi culpa sua. Foi sim. Eu devia ter dito não para aquele jornalista. Devia ter saído de lá quando vi que eles estavam fazendo reportagem. E abandonar os doentes? A senhora nunca faria isso. Ela ficou em silêncio, limpando as lágrimas com o lenço que sempre carregava na bolsa. Não sei mais o que fazer, minha filha. Como é que a gente volta a trabalhar em paz? Durante as semanas seguintes, a situação só piorou. Todo domingo tinha visitantes no leprosário. Gente que queria nos ver, que queria conhecer nossa história, que queria se sentir especial por conviver com santas vivas. Alguns doentes começaram a se incomodar com tanta visitação. Outros ficaram intimidados e não queriam mais receber cuidados quando tinha gente de fora olhando. O trabalho que antes fluía naturalmente agora era travado, artificial, constrangedor. Foi seu Manuel quem disse a verdade que ninguém queria falar. Dona Cida, a senhora pode mandar essa gente embora? Eu não gosto de ser olhado como se fosse monstro de feira. Antes vocês vinham aqui e a gente era gente. Agora somos atração. A mamãe não sabia o que responder. Como é que ela ia mandar embora gente que vinha de longe, especialmente para ver nosso trabalho? Como é que ela ia ser rude com pessoas que a admiravam? Mas, ao mesmo tempo, como é que ela ia deixar os doentes desconfortáveis no próprio lugar onde viviam? Eu não quero mais vir, ela me disse numa segunda-feira, quando estávamos sozinhas em casa. Não assim,
não virando espetáculo. Então não vamos mais? Não sei o que fazer. Foi a primeira crise da minha vida adulta. Ver minha mãe, que sempre soube exatamente o que era certo fazer, completamente perdida. Ver nosso trabalho bonito virar circo. Ver nossa família simples virar atração de jornal. E saber que tudo aquilo tinha acontecido justamente quando eu tinha encontrado meu lugar no mundo, minha maneira de fazer diferença, minha forma de honrar o exemplo dela. Era como se Deus estivesse testando se nosso amor pelos doentes era maior que nosso amor pela privacidade. Se nossa caridade resistia à exposição. Se éramos capazes de continuar fazendo o bem, mesmo quando fazer o bem se tornasse inconveniente. Mas naqueles dias, eu ainda não sabia se íamos passar no teste. Às vezes a resposta que a gente procura vem de onde menos espera, minha filha. Foi numa terça-feira, quando eu estava na feira comprando verduras para a semana, que encontrei Dona Expedita, aquela vizinha nossa que tinha o filho no leprosário. Ela se aproximou de mim com os olhos cheios de lágrimas, mas eram lágrimas de gratidão. Benê, eu li a reportagem no jornal. Agora eu entendi por que meu Pedro sempre falava de uma dona Cida que cuidava dele como se fosse mãe. Ela segurou minha mão no meio da barraca de tomates. Filha, vocês salvaram meu menino. Salvaram não só o corpo dele, mas a alma também. Dona Expedita. Deixa eu falar, menina. Eu passei 10 anos me remoendo de culpa por ter mandado meu filho para aquele lugar. 10 anos achando que eu era mãe desnaturada. E agora descubro que tinha anjos cuidando dele, que ele não estava abandonado, que tinha amor ali. Ela enxugou os olhos com a ponta do avental. Sua mãe me deu o que eu não tive coragem de dar. O cuidado de mãe para meu próprio filho. Voltei para casa com as palavras dela ecoando na cabeça. Encontrei a mamãe sentada na varanda, olhando para o nada, com aquele jeito de quem estava carregando o mundo nos ombros. Mamãe, encontrei Dona Expedita na feira. Contei para ela a conversa toda. Vi os olhos da mamãe se enchendo de lágrimas, mas desta vez não eram lágrimas de tristeza. Sabe, Benê, eu às vezes esqueço por que comecei tudo isso. Fico tão preocupada com o que as pessoas vão pensar, com o que vai acontecer conosco, que esqueço dele. Do Pedro, dos outros filhos que as mães não tiveram coragem de continuar amando. A senhora ainda quer parar de ir? Ela ficou em silêncio por um tempo, alisando a saia com as mãos, do jeito que sempre fazia quando estava pensando em alguma coisa importante. Não posso parar, minha filha. Mesmo com toda essa confusão, mesmo virando circo, não posso abandonar eles agora. Seria como abandonar meus próprios filhos. Então a gente vai ter que encontrar um jeito de continuar. Vai. Mas vai ter que ser diferente. No domingo seguinte, quando chegamos no leprosário e vimos mais um ônibus de visitantes na porta, a mamãe tomou uma atitude que eu nunca imaginei que ela tomaria. Em vez de entrar pela porta principal, ela contornou o prédio e entrou pela porta dos fundos, aquela que os funcionários usavam. Para onde a gente vai? Perguntei, seguindo ela por um corredor que eu nunca tinha visto. Vamos trabalhar de verdade. Ela bateu na porta de Dona Francisca, que ficou surpresa de nos ver ali. Dona Cida, vocês entraram pelos fundos? Entramos, e é por aqui que queremos continuar entrando, se a senhora não se importar. Claro que não me importo, mas por quê? Porque nossa caridade virou espetáculo, e espetáculo não cura ninguém. Dona Francisca entendeu na hora. As visitantes estão lá no pátio, esperando vocês aparecerem. Que continuem esperando. Hoje nosso trabalho é aqui dentro, longe dos olhares. Foi assim que aprendemos a driblar a fama. Chegávamos cedo, antes dos visitantes, ou entrávamos pelos fundos. Focávamos nos doentes que estavam mais graves, que ficavam nos quartos e não apareciam para as visitas. Cuidávamos especialmente daqueles que estavam mais constrangidos com toda aquela movimentação. Dona Josefina foi a primeira a entender o que estávamos fazendo. Vocês estão fugindo das visitas, ela disse, sorrindo pela primeira vez em semanas. Estamos, admitiu a mamãe. Estamos fugindo para ficar com vocês de verdade. Que bom, eu não gosto quando tem muita gente olhando. Fico parecendo bicho no zoológico. Aos poucos, nossa rotina foi voltando ao normal. Os visitantes continuavam aparecendo aos domingos, mas como não nos encontravam, foram perdendo o interesse.
As pessoas queriam ver as santas vivas, não conhecer os doentes de verdade. Depois de alguns meses, Dona Francisca nos contou que as visitas tinham diminuído bastante. Acho que eles se cansaram de vir e não encontrar vocês. Ótimo, disse a mamãe. Agora a gente pode voltar a trabalhar em paz. Mas a experiência toda tinha mudado alguma coisa em nós. Eu tinha percebido como é fácil transformar caridade em vaidade, como é tentador querer ser admirada por fazer o bem. E a mamãe tinha aprendido que às vezes é preciso se esconder para continuar amando de verdade. Sabe o que eu aprendi, Benê? Ela me disse num domingo, quando estávamos voltando para casa. Aprendi que o amor verdadeiro não quer palco, quer privacidade. Como assim? Quando a gente ama alguém de verdade, a gente não quer que todo mundo veja. A gente quer ficar sozinho com quem a gente ama, quer cuidar sem ser observado, quer ser natural. Ela olhou pela janela do trem. Aquelas visitas não vinham por amor. Vinham por curiosidade, e curiosidade não cura ninguém. Foi nessa época que eu comecei a entender outra coisa sobre minha mãe. Ela não era só corajosa e caridosa, era sábia. Sabia a diferença entre caridade verdadeira e caridade de espetáculo. Sabia que o bem feito para impressionar os outros não é bem de verdade. Durante os meses seguintes, nossa vida foi voltando ao normal. As pessoas da nossa rua continuavam nos tratando com carinho especial, mas sem aquele exagero dos primeiros dias. Dona Carmen parou de aparecer em casa pedindo bênçãos. Seu João voltou a cobrar o preço normal das coisas. Mas tinha uma coisa que não voltou ao normal. Eu. A experiência toda tinha me transformado. Eu tinha visto como a bondade da minha mãe resistiu ao teste da exposição, como ela escolheu o amor pelos doentes em vez do amor pela admiração das pessoas. E isso me fez querer ser ainda melhor. Não melhor para impressionar ninguém, mas melhor para honrar o exemplo que ela estava me dando. Comecei a estudar sobre lepra, sobre cuidados médicos, sobre enfermagem. Queria entender melhor como ajudar, queria ser mais útil. A mamãe ficou orgulhosa quando soube. Você quer ser enfermeira? Quero aprender a cuidar melhor das pessoas, como a senhora. Ah, minha filha, você já cuida muito bem, mas estudar nunca é demais. Foi Dona Francisca quem me sugeriu fazer um curso de auxiliar de enfermagem que tinha começado na capital. Com o conhecimento que você já tem aqui, e estudando um pouco mais, você pode fazer a diferença em muito lugar. A ideia me empolgou, mas me preocupou também. Significava que eu teria que sair de casa durante a semana, ir para a capital, ficar longe da mamãe e do nosso trabalho aos domingos. Vai, disse a mamãe quando contei para ela. Vai estudar, vai aprender, e depois volta para ensinar o que aprendeu. Mas e os domingos? E nosso trabalho? O trabalho continua, e quando você voltar, vai ser ainda melhor. Foi difícil tomar aquela decisão. Significava deixar para trás a rotina que eu amava, o lugar onde tinha encontrado meu propósito, a companhia da pessoa que eu mais admirava no mundo. Mas também significava crescer. Significava me preparar melhor para ajudar. Significava honrar o exemplo da mamãe, não só seguindo seus passos, mas tentando dar passos ainda maiores. No último domingo, antes de eu partir para a capital, os doentes fizeram uma festa de despedida para mim. Dona Josefina tinha bordado uma toalhinha com meu nome. Seu Manuel tocou sanfona. Dona Helena fez um doce de mamão que era a coisa mais gostosa do mundo. Você vai fazer falta, disse seu Antônio, aquele que tocava sanfona com 3 dedos. Mas a gente entende. Você vai estudar para cuidar melhor da gente. E de outras pessoas também, acrescentou Dona Josefina. Você vai levar o amor que aprendeu aqui para outros lugares. A mamãe ficou emocionada, vendo aquela demonstração de carinho. Vocês veem? Ela me disse baixinho. É isso que importa. Não é a admiração de quem não conhece a gente. É o amor de quem a gente cuida de verdade. Na volta para casa naquele domingo, eu estava cheia de sentimentos misturados. Medo do desconhecido, saudade antecipada, mas também uma estranha sensação de que estava fazendo a coisa certa. Mamãe, eu disse no trem, a senhora acha que estou tomando a decisão certa? Acho que você está crescendo, minha filha,
E crescer às vezes dói, mas é necessário. A senhora vai ficar bem sozinha aos domingos? Não vou ficar sozinha. Vou ficar com eles. E vou ficar com você aqui. Ela bateu no peito, na altura do coração. Mãe não fica sozinha nunca. Leva os filhos dentro do peito para onde for. Eu já nem achava que contaria isso um dia. Mas quem sabe alguém se sinta menos sozinha ouvindo. Porque às vezes a gente precisa se afastar de quem ama para aprender a amar melhor. Às vezes a gente precisa deixar o lugar onde se sente segura para crescer de verdade. E às vezes, só às vezes, quando a gente volta, está preparada para honrar de verdade o exemplo que recebeu. Hoje, aos meus 82 anos, quando olho para trás e vejo toda essa história, eu entendo que não era sobre os domingos que minha mãe fugia. Era sobre os domingos que ela se multiplicava. Ela não nos deixava para cuidar de estranhos. Ela expandia o conceito de família para incluir 40 filhos que Deus tinha colocado no caminho dela. Passei 3 anos estudando na capital. 3 anos aprendendo sobre medicina, sobre cuidados, sobre como tratar feridas do corpo e da alma. Mas nada que aprendi nos livros se comparou com o que tinha aprendido vendo minha mãe trabalhar. Voltei para casa em 1962, formada auxiliar de enfermagem, cheia de conhecimento técnico e com o coração ainda mais decidido a seguir o exemplo dela. Minha mãe estava mais velha, com cabelos grisalhos começando a aparecer, mas com a mesma disposição de sempre para os domingos no leprosário. E então? Ela perguntou no primeiro domingo depois que voltei. Vamos trabalhar juntas de novo? Vamos. Mas agora eu sei fazer curativo direito, sei dar injeção, sei cuidar melhor. Quando chegamos no leprosário naquele domingo, foi como um reencontro de família. Dona Josefina chorou ao me ver. Seu Manuel disse que eu tinha ficado mocinha de cidade. Dona Helena tinha guardado uma toalhinha bordada para me dar de presente de formatura. Mas a maior surpresa me esperava na enfermaria. Dona Francisca tinha se aposentado e quem estava no lugar dela era uma moça da minha idade, formada enfermeira na capital também. Você deve ser a Benê, ela disse sorrindo. Sou a Marina. Dona Francisca falou tanto de vocês que eu me sinto como se já conhecesse. Marina tinha vindo trabalhar no leprosário porque tinha lido a reportagem sobre nós no jornal anos antes. Aquela reportagem que tanto nos incomodou na época, que virou nossa vida de cabeça para baixo, tinha inspirado uma jovem enfermeira a dedicar a vida aos leprosos. Foi por causa de vocês que eu escolhi esta profissão, ela me contou. Quando li sobre uma mãe e uma filha que cuidavam de leprosos por amor, pensei, é isso que eu quero fazer da minha vida. Minha mãe ficou emocionada ao saber disso. Viu, Benê? Aquela confusão toda serviu para alguma coisa. Serviu para muito mais do que isso, disse Marina. Depois da reportagem, apareceram 3 voluntários novos aqui. Uma senhora que vem todas as quartas, um casal que vem nos sábados e um grupo da igreja que vem uma vez por mês. Nossa fama indesejada tinha plantado sementes em outros corações. Pessoas que nunca tinham pensado em ajudar leprosos descobriram que era possível, que era necessário, que era bonito. Trabalhamos juntas, eu, minha mãe e Marina, por mais 10 anos. Foram os 10 anos mais ricos da minha vida. Vi minha mãe envelhecer com graça, vi doentes se curarem e saírem do leprosário, vi outros chegarem assustados e saírem amados. Vi também o mundo mudar. A lepra deixou de ser uma sentença de morte, o tratamento ficou mais eficaz, o preconceito diminuiu. O leprosário virou hospital, depois centro de reabilitação, depois foi fechado porque não precisava mais. No último domingo que passamos lá, em 1972, minha mãe já tinha 68 anos e eu, 33. Estávamos cuidando dos últimos 5 pacientes que ainda restavam, todos em processo de alta. Cumprimos nossa missão, disse ela, olhando para os quartos vazios. A senhora cumpriu, mamãe. Eu só ajudei. Não, minha filha. Nós cumprimos, juntas. Seu Manuel, que tinha sido um dos primeiros pacientes que conheci e que agora estava curado e trabalhando como funcionário do hospital, veio se despedir de nós. Dona Cida, a senhora salvou minha vida, não só do corpo, mas da alma. Quando eu cheguei aqui, eu queria morrer.
A senhora me ensinou a querer viver. Você se salvou sozinho, seu Manuel. Eu só fiquei por perto. Era assim que ela sempre falava. Como se o amor que ela dava fosse coisa pouca. Como se a coragem que ela tinha fosse normal. Como se qualquer pessoa faria a mesma coisa. Mas eu tinha aprendido que não. Que pessoas como minha mãe não nascem todo dia. Que ter o privilégio de ser filha de alguém assim era uma responsabilidade também. Depois que o leprosário fechou, continuei trabalhando como enfermeira no hospital da nossa cidade. Minha mãe se aposentou dos domingos de caridade, mas não se aposentou de cuidar das pessoas. Virou a enfermeira não oficial do bairro. Qualquer machucado, qualquer febre, qualquer dor, as pessoas vinham buscar ela. Dona Cida, pode dar uma olhada na ferida do meu menino? Dona Cida, minha sogra está com dor no peito, a senhora pode ver? E ela ia. Sempre ia. Levava a bolsinha com os remédios básicos, examinava, orientava, cuidava, nunca cobrou nada de ninguém. Casei com o João Miguel em 1965. Tive 3 filhos, Antônio, Aparecida e José. Criei todos eles contando a história da avó que cuidava de leprosos, mostrando que amar não é só gostar de quem está perto, é se importar com quem está longe também. Meus filhos cresceram vendo a avó cuidar dos vizinhos, vendo a mãe trabalhar no hospital, entendendo que cuidar dos outros não é sacrifício, é privilégio. Antônio virou médico. Aparecida virou professora de crianças especiais. José virou padre. Cada um encontrou sua maneira de cuidar das pessoas. É genético, brincava minha mãe. Essa família não sabe fazer outra coisa além de cuidar dos outros. Ela morreu em 1985, aos 81 anos, na própria cama, cercada de filhos, netos e vizinhos. No velório, apareceram pessoas que a gente nem sabia que existiam. Pessoas que ela tinha ajudado ao longo dos anos, filhos de ex-pacientes do leprosário, enfermeiras que tinham sido inspiradas por ela. Sua mãe era uma santa, disse uma senhora que eu nunca tinha visto. Minha mãe era uma mulher, eu respondi. Uma mulher que soube amar. Porque era isso. Ela não era santa, não era especial, não tinha poderes sobrenaturais. Era uma mulher comum que decidiu que amar era mais importante que ter medo. Que cuidar era mais importante que julgar. Que fazer o bem era mais importante que parecer bem. Hoje, quando vejo o mundo como está, com tanta gente com medo de se aproximar de quem é diferente, com tanta gente achando que caridade é dar esmola, e pronto, eu penso na minha mãe. Penso nos domingos que ela fugia para multiplicar o amor da nossa família, e entendo que o mistério dos domingos dela não era para onde ela ia. Era como ela conseguia voltar sempre com o coração mais cheio, mesmo depois de cuidar de tanta dor. Era porque ela tinha descoberto o segredo que pouca gente descobre, que a gente não perde amor quando dá amor. A gente ganha, sempre ganha. Meus netos, que hoje são adultos, às vezes perguntam se é verdade que a bisavó cuidava de leprosos. É verdade, eu digo. Mas ela não cuidava de leprosos, ela cuidava de pessoas que estavam doentes. Qual é a diferença? A diferença é que quando a gente vê a pessoa antes da doença, a gente consegue amar. Quando a gente vê só a doença, a gente só consegue ter medo. Aos 82 anos, eu ainda trabalho. Não mais como enfermeira, mas como voluntária no asilo da cidade. Toda terça-feira, vou lá cuidar dos idosos que estão sozinhos, que foram esquecidos pelas famílias, que não têm ninguém. Não é por obrigação, é por gratidão. Gratidão por ter tido uma mãe que me ensinou que cuidar dos outros é a maneira mais bonita de agradecer a Deus pelas pessoas que cuidaram da gente. E toda terça, quando saio do asilo, eu ouço a voz dela no vento. Volto na terça, meu amor. Cuidem um do outro. Agora eu entendo. Ela não voltava só na terça. Ela nunca saiu. Ficou aqui dentro, no meu coração, me ensinando que amor não é lugar que a gente vai. É jeito que a gente vive. E se alguém me perguntasse qual foi o maior presente que minha mãe me deu, eu diria: foi me mostrar que amar não é só sentimento. É decisão. Todo dia, a gente escolhe amar ou ter medo. Ela escolhia amar.
Sempre escolheu amar. E hoje, quando olho para meus netos, quando vejo o mundo cheio de medo e preconceito, quando vejo tanta gente com medo de tocar quem é diferente, eu penso: como seria o mundo se todo mundo tivesse uma mãe como a minha? Um mundo onde os domingos não seriam para fugir da família, mas para expandir a família. Onde cuidar seria natural como respirar. Onde o amor seria mais forte que o medo. Esse era o sonho dela. Esse continua sendo o meu sonho. E enquanto eu tiver força, vou continuar vivendo esse sonho. Uma terça-feira de cada vez. Porque algumas heranças não são de dinheiro ou de casa, são de exemplo. E o exemplo que ela me deixou é o tesouro mais precioso que eu tenho. Um tesouro que só cresce quando a gente divide.